93 Sword Golf Magic. Capítulo 451 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. O cadáver do inseto desapareceu rapidamente e os aplausos voltaram. Uma besta mediana, um nível acima dele, não era muito difícil para Shang matar. Ele só precisou lançar 3 ataques e nem precisou se mover de seu lugar. O poder ofensivo de Shang em seu saber stat era insanamente poderoso. Ele poderia essencialmente liberar mais de 10 ataques equivalentes aos feitiços básicos dos magos superiores em apenas um segundo. A roda voltou e começou a girar novamente. Nível 6. Poderosa besta no estágio Alitru e Pat. Shang olhou para o volante com um pouco de interesse moderado. Quando parou, a imagem em que pousou aumentou e Shang pôde ver a imagem de uma velha tartaruga com um castelo de desenho animado nas costas. Xing. O oponente de Shang apareceu e ele olhou. Isso foi grande. Tipo, muito grande. Shang imaginou que provavelmente era tão grande quanto a tartaruga da montanha explosiva que ele havia visto na época, com cerca de 500 metros de altura. Era uma gigantesca tartaruga preta completamente cercada por uma espessa camada de metal preto. Até seus olhos, ouvidos e boca estavam cercados pelo metal. De certa forma, parecia uma enorme estátua feita de metal. No entanto, a tartaruga da montanha explosiva obviamente não estava no nível desta imponente fortaleza blindada. Shang já podia adivinhar porque a tartaruga contava como uma fera poderosa. Havia 2 maneiras de se tornar verdadeiramente poderoso em geral. A forma tradicional e mais utilizada era erradicar todas as fraquezas e tornar-se bom em tudo. Boa velocidade. Bom poder de ataque. Boa defesa. Boas táticas. No entanto, havia uma segunda maneira, mais rara. Era colocar um aspecto tão incrivelmente alto que os outros não importavam mais. Se alguém tivesse acesso a velocidades insanas, a defesa não importava. O oponente nem seria capaz de desferir um ataque antes de morrer. O poder ofensivo também não importaria tanto, já que o combatente poderia compensar sua falta de ofensa simplesmente atacando um número insano de vezes em um curto momento. Esta tartaruga obviamente levou seus poderes defensivos ao limite absoluto. Se fosse impossível feri-lo, ele não morreria. Ele poderia apenas suprimir lentamente seu oponente até o nada. Claro, seu poder ofensivo e velocidade provavelmente não eram muito grandes, mas tinha todo o tempo do mundo para vencer. Provavelmente não se importaria em exaurir lentamente seu oponente até a morte por várias horas. Em algum momento, seu oponente estava fadado a cometer um erro. A alta defesa é a fraqueza do meu saber stat. Eu me pergunto se o Deus escolheu esse oponente de propósito, Shang pensou. Sim, o sabre stat de Shang tinha um poder ofensivo insano, mas foi lançado no número de ataques que ele lançou, não no poder individual dos ataques. Uma torreta da terra poderia matar milhares de pessoas em uma barragem contínua, mas não poderia perfurar um tanque com a mesma munição. O tanque poderia simplesmente avançar e passar por cima da torre. Isso significava que a torre não tinha muito potencial destrutivo? Claro que não. Afinal, já havia matado milhares de humanos. Simplesmente não tinha o poder necessário para penetrar na blindagem do tanque. O sabre stat de Shang era essencialmente uma dessas torres. Shang considerou transformar seu sabre em uma grande espada. Ele precisaria fugir por alguns segundos para deixar Suor absorver o minério. No entanto, na verdade, esta tartaruga é perfeita para testar meu outro ataque. No final, Shang decidiu deixar sua espada em seu estado sabre. O Bobo ergueu lentamente o braço mecânico e bateu no sino com um martelo. Ding! Shang imediatamente lançou vários Shooting Stars e Densuns. Bang! 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 Todos acertaram a cabeça da tartaruga, mas ela só esquentou. No entanto, o calor também pode matar uma esfera, e Shang pode ver que a tartaruga já estava com um pouco de dor. Xing! 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 Naquele momento, mais de 30 lanças metálicas apareceram ao redor da tartaruga. Bang! Bang! Bang!
As lanças metálicas interceptaram os ataques de Shang e os fizeram detonar logo que sua cabeça esfriou novamente. Shang continuou desencadeando seus ataques, e ele até começou a usar Ice Blast para manter seu corpo em uma boa temperatura enquanto corria pela área. Após cerca de 10 segundos, Shang já havia desencadeado mais de 100 ataques e não precisava parar tão cedo. Ele poderia continuar esta barragem até amanhã. Após esses 10 segundos, alguns de seus ataques começaram a atingir a cabeça da tartaruga, mas não foi por causa do ataque avassalador de Shang. A tartaruga simplesmente deixou alguns deles passarem para não desperdiçar muito mana. Assim como Shang, a tartaruga provavelmente poderia continuar mantendo sua defesa indefinidamente. Todo o seu poder era baseado em batalhas longas e prolongadas. Com certeza, Shootingstar e Densun não vão me levar muito longe contra esta tartaruga, Shang pensou. Bang! De repente, Shang mudou sua trajetória e continuou usando Ice Blasts para avançar em direção à tartaruga. Durante o avanço, ele ainda continuou disparando ataques contra a tartaruga. Seus ataques podem não ter o poder de ferir a tartaruga, mas eles a impediram de usar suas lanças para atingir Shang. Quando Shang se aproximou da tartaruga, ele teve um pensamento. É assim que os magos lutam entre si. Ele pensou. É este o tipo de batalha que os poderosos magos travam entre si. Shang imaginou várias horas apenas com isso acontecendo até que um dos oponentes cometeu um erro. Claro, alguns segundos e talvez até minutos eram interessantes, mas várias horas? Os dois oponentes eram provavelmente os únicos que não ficariam entediados com tal luta. Shang podia entender por que o deus estava entediado. Certo? O bobo da corte gritou de repente de sua roda. É aborrecido. Shang não respondeu. Depois de um tempo, Shang alcançou a perna gigantesca da tartaruga. A essa altura, as lanças não apareciam mais acima da tartaruga, mas ao lado de seu corpo. Ele poderia invocar as lanças onde quisesse. Shang apenas continuou desencadeando seu ataque. Mas então, seus ataques mudaram de repente. O sabre de Shang tocou o chão e avançou como se estivesse lançando outra Shooting Star, mas desta vez, ele não estava usando Shooting Star. Uma linha vermelha de fogo apareceu no chão e avançou até ficar abaixo da tartaruga. CRRRRRRRR. Assim que a linha chegou abaixo do meio do corpo gigantesco da tartaruga, um gigantesco pilar de chamas disparou para cima. Era como se uma gigantesca tocha de soldagem tivesse aparecido abaixo da tartaruga. A tartaruga estava acostumada a usar suas lanças para parar os ataques, mas desta vez, o ataque não foi explosivo, o que fez com que suas lanças não funcionassem. As chamas violentas simplesmente contornavam as lanças. Quando a tartaruga viu isso, mudou de tática. Todas as lanças apontadas para Shang, e ele disparou. Bang! Shang continuou usando seus Ice Blasts para se mover em velocidades incríveis. Sua velocidade era muito mais rápida que a da tartaruga, e era até um pouco mais rápida que suas lanças. Ele tinha que tomar cuidado para não ser atingido pelas lanças, mas isso não seria um problema a curto prazo. Claro, se ele fizesse isso por várias horas, ele poderia escorregar, mas não em apenas alguns segundos. Enquanto estourava ao redor da tartaruga, Shang continuou lançando mais e mais pilares, e a chama violenta abaixo da tartaruga nunca parava de queimar. Apenas 2 segundos depois, a barriga da tartaruga começou a ficar vermelha com as chamas, e Shang percebeu que a tartaruga estava com muita dor. Nesse momento, os ataques da tartaruga pararam e, no momento seguinte, sua barriga começou a crescer. Era como se a barriga da tartaruga tentasse crescer até chegar ao chão. Clink. Mas então, o metal de sua barriga de repente caiu e atingiu o chão. A barriga não crescia. Ele simplesmente criou outra parede de armadura sob sua parede externa e derrubou a antiga. A nova camada ainda estava um pouco quente, mas não o suficiente para ferir a tartaruga. Além disso, a nova camada de metal no chão enfraqueceu severamente as chamas de Shang. Parecia que o inferno não funcionava. Sim, inferno era o nome desse ataque.
Shang o criou especificamente para lidar com inimigos com muitos poderes defensivos enquanto usava seu sabre. O objetivo era queimar o oponente vivo, adicionando mais e mais calor aos seus corpos. Infelizmente, como uma fera muito poderosa totalmente focada na defesa, isso não funcionou. A tartaruga usou uma maneira bastante inteligente de lidar com o inferno. Bem, parece que o inferno realmente não funciona, Shang pensou. A única coisa que ele estava sentindo agora era um pouco de decepção e aborrecimento. Eu realmente não quero evitar seus ataques enquanto a espada absorve algum minério. Vou acabar com isso agora. Shang mudou de direção e avançou para longe da tartaruga novamente enquanto voltava para Shootingstar e Densun. A tartaruga também mudou de volta para suas lanças para interceptar os ataques de Shang. Depois que Shang balançou seu sabre para cima, ele não lançou outra estrela cadente. Em vez disso, ele puxou seu sabre ainda mais para trás. Sua perna esquerda subiu para compensar Shang se curvando tanto para trás. E então, ele cortou para frente com todo o seu poder. E jogou seu sabre na cabeça da tartaruga. O sabre voou com ainda mais velocidade do que o Shooting Star. Uau! Naquele momento, o fogo negro apareceu ao redor do sabre e se transformou em uma bala negra brilhante. E atingiu a cabeça da tartaruga. Rachadura. Ele imediatamente passou pela armadura. Rachadura. E saiu do outro lado da cabeça da tartaruga. O ataque da tartaruga parou e um gemido abafado trovejou pelos arredores. Se Shang tivesse que descrevê-lo, ele diria que parecia uma montanha chorando. Um momento depois, fogo negro saiu dos buracos na cabeça da tartaruga. Ao mesmo tempo, Shang pegou Sword. Nesse nível, Sword podia voar com muita velocidade e já havia retornado para Shang. No entanto, agora, Sword estava em seu estado de espada longa. Boom! E então, a tartaruga desabou. Estava morto. Este foi o último novo ataque de Shang para seu saber stat, e ele usou como um trunfo oculto que matou seu oponente ou feriu gravemente. Se Shang fosse forçado a usar este ataque, isso significaria que o seu oponente poderia lidar com sua enxurrada de ataques, e eles já teriam se acostumado com o ritmo de Shang. No entanto, a conclusão deste ataque foi quase idêntica à forma como Shang lançou uma Shooting Star, e o aumento da velocidade também pegaria o oponente de surpresa. E se o oponente ainda estivesse vivo depois disso, Shang o surpreenderia ao fazer a transição para seu estado de espada longa. Foi um ataque incrivelmente mortal escondido entre uma enxurrada de ataques normais. Shang chamou esse ataque de Star Shatter. Sword Golf Magic. Capítulo 452. O cadáver desapareceu e os aplausos voltaram. A roda começou a girar. Nível 7. Besta fraca do estágio meio verdadeiro. Naquele momento, Shang tirou um pouco de minério e permitiu que Sword voltasse ao seu estado sabre enquanto esperava por seu oponente. Seu Long Sword Stat não era muito bom contra feras, mas devastador para mages. Seu Long Sword Stat não seria muito útil na categoria besta. Sword retornou ao seu estado sabre apenas quando a nova imagem apareceu, mas Shang nem sequer olhou para ela. Xing. Quando Shang viu seu próximo oponente, ele ergueu uma sobrancelha. Um hipopótamo? Essa é nova. Era um hipopótamo enorme, com quase 200 metros de comprimento e 50 metros de altura. Os hipopótamos geralmente não são muito poderosos. Mas ao olhar mais de perto para o hipopótamo com seu sentido espiritual, ele percebeu o porquê. Shang sentiu muito a ter mana vindo disso. Shang ganhou a habilidade de sentir todos os tipos de mana depois de atingir o estágio do caminho verdadeiro, que foi como ele conseguiu dizer que o hipopótamo tinha afinidade com a água. A água não era muito boa nas lutas 1 contra 1. Jing. O sino tocou e Shang soltou mais estrelas cadentes e sóis ocultos. O hipopótamo estava morto em 5 ataques. Não demorou nem um segundo. Nível 8. Besta média do estágio do caminho verdadeiro médio. Shang apenas esperou. Xing. Eventualmente, um enorme pangolim marrom apareceu na frente de Shang. Por que eu só pego feras com muita defesa dessa vez? Ele pensou.
Ding! A campainha tocou e o pangolim imediatamente teve que lidar com uma enxurrada de ataques vindo contra ele. Virou uma bola e convocou pedregulhos, que arremessou nos ataques enquanto rolava pela área. Alguns ataques de Shang atingiram, mas sua defesa foi poderosa o suficiente para evitar esses ataques. Era semelhante à tartaruga de antes quando vinha em sua defesa. No entanto, era uma besta mediana, não poderosa. Shang mudou de tática e disparou atrás dele enquanto lançava mais ataques. Enquanto Shang corria ao lado de seu corpo, ele mudou seus ataques para inferno. Um pilar de fogo quente após o outro apareceu ao redor do corpo rolante do pangolim. O pangolim se concentrou em fugir dos pilares enquanto atacava Shang com pedras. Seus poderes ofensivos eram tão poderosos quanto os da tartaruga. No entanto, evitar as chamas provou ser impossível. Shang era muito bom em apontar o inferno. Claro, o movimento de rolamento fez muito para distribuir o calor por todo o corpo, mas isso significava apenas que Shang precisava gastar alguns segundos extras. Após cerca de 15 segundos, o pangolim começou a ter espasmos e voltou à sua forma normal. Todo seu corpo estava queimando violentamente e até começou a derreter em alguns lugares. Estava morrendo e, 3 segundos depois, acabou. Com certeza, o pangolim pode ter os mesmos poderes ofensivos e defensivos da tartaruga, mas isso porque era um nível inteiro mais forte do que ela. Além disso, não tinha o método engenhoso que a tartaruga usava para se defender do inferno. O cadáver desapareceu e os aplausos voltaram. Nível 9, poderosa besta do estágio Mitruipat. Desta vez, Shang olhou para o volante. A próxima luta definitivamente não seria fácil, mas também não seria difícil. Quando a roda parou, Shang pôde ver uma aranha sorridente sentada em um trono de gelo. Xing. A besta que realmente apareceu surpreendeu Shang um pouco. Era pequeno. Shang estava lutando contra feras com centenas de metros de comprimento, mas essa aranha mal tinha 5 metros de largura. Bastante pequeno para uma besta Truipat Stage. No entanto, isso não era completamente incomum. A maioria das bestas menores do Truipat Stage eram tão pequenas para tirar vantagem de sua velocidade e flexibilidade. Afinal, atingir um alvo menor era mais difícil do que atingir um grande. Isso Affinity, muita velocidade, obviamente muito poder ofensivo e provavelmente também uma boa defesa, pensou Shang. Esta poderosa besta era boa em tudo. A aranha tinha pernas muito longas e finas com um abdômen comparativamente menor. O bobo da corte ergueu o martelo e tocou a campainha. Ding! Shang já começou a lançar seus ataques, e a aranha olhou. Shang podia sentir que não estava muito preocupado. Xing! Sem som, a aranha disparou para frente, diretamente nos ataques. 2 de suas pernas ficaram azul gelo e atacaram os ataques de Shang. Ding! 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 Surpreendentemente, os ataques de Shang não explodiram, e a aranha ainda conseguiu desviá-los. Isso meio que lembrou Shang de si mesmo quando ele estava atacando um mago inimigo. Parecia que o ataque de Shang era inútil contra a ágil aranha. No entanto, quando Shang viu como lidava com seus ataques, ele apenas sorriu um pouco. Como se ele não tivesse considerado tal oponente ao criar seu estilo de batalha. Depois de lançar outra Shooting Star, o sabre de Shang foi para o lado e lançou uma barra horizontal. O Idensum que ele liberou agora estava em um ângulo completamente diferente. Boron. Devido ao novo ângulo, o Idensum se conectou com o oponente de Shang, mas o corpo da aranha esquentou apenas um pouco. Com certeza, também tinha muita defesa. Depois de balançar seu sabre para a esquerda, Shang mudou ligeiramente o ângulo em que estava segurando seu sabre e girou para a direita novamente. No entanto, o que a aranha não viu foi como o sabre de Shang parou levemente em um determinado ponto antes de continuar. Outro Idensum atirou na aranha, e ela usou uma de suas pernas para desviar. Oxi! No entanto, sua perna errou. O sol oculto em forma de meia-lua de repente entrou em colapso. Ele dobrou em um determinado lugar e as 2 partes do crescente se transformaram em uma linha.
Pode-se facilmente imaginar essa imagem pegando um fio de lã e dobrando-o. Ainda teria a forma de uma linha, mas a linha apontaria para frente em vez de um lado para o outro. O Idensum se transformou em uma estrela cadente no meio do voo. Sim, Chang poderia fazer isso, mas retardaria um pouco seu ataque. Mas um pouco de variação era mortal contra oponentes que lidavam com seus ataques antecipando sua trajetória. A partir desse momento, Chang continuou lançando Idensuns que se transformaram em Shooting Stars em diferentes lugares, tornando quase impossível prever de onde veio o ataque. A aranha estava acumulando dano lentamente, mas ainda demoraria um pouco para matá-la. E apenas um segundo depois, chegou na frente de Chang. Obviamente, era uma fera que adorava lutar de perto, razão pela qual não havia lançado um único ataque à distância. Acho que é assim que um mago se sente enquanto luta comigo, Chang pensou enquanto olhava para a aranha. 4 das pernas da aranha ficaram azuis e ela levantou seu corpo para esfaquear Chang com elas. Bang! Bang! Chang rapidamente lançou 2 Ice Blasts para mudar sua trajetória, evitando 2 das pernas. Então, seu corpo girou até que seus pés apontassem para a direita, desviando da terceira perna. A última perna apontou direto para Chang. Então, ele balançou seu sabre. Rachadura. Chang aparou a perna, quebrando sua armadura de gelo. Bang! Assim que o sabre rachou a armadura, ele soltou uma explosão, quebrando a perna do corpo da aranha. Então, Chang simplesmente explodiu com outro Ice Blast. Mas eu não sou um mago. Não se pode culpar alguém lutando contra Chang por pensar que ele era ruim em combate corpo a corpo depois de lançar uma barragem tão intensa de ataques à distância. No entanto, Chang era um guerreiro. Guerreiros prosperaram em combate corpo a corpo. A aranha também deu um pulo para trás ao perceber que havia perdido uma das pernas. Boom! De repente, o chão abaixo dela explodiu em fogo. Chang tinha usado inferno. A aranha sentiu o calor aumentando e pulou para o lado. Bang! Foi quando Chang chegou na frente dele com o sabre em chamas. Rachadura. Bang! Outra perna foi destruída. Naquele momento, uma quantidade assustadora de seda azul e pontiaguda saiu da boca da aranha. Esta era uma fera poderosa e obviamente tinha trunfos. Bang! Bang! Chang recuou com 2 Ice Blasts e lançou alguns Idensuns na rede, destruindo-a antes que ela o alcançasse. Então, Chang voltou ao seu padrão de ataque básico e usou alternadamente Shooting Star e Idensun. Com 2 pernas a menos, a aranha não conseguiu nem mesmo uma defesa adequada e morreu lentamente nos próximos 3 segundos. Este foi o primeiro oponente do julgamento que forçou Chang a lutar de perto. O 9º adversário foi o primeiro que conseguiu atingir Chang. Isso, mais do que tudo, mostrou o quão longe a força de batalha de Chang havia progredido. Sword Golf Magic. Capítulo 453. A roda voltou lentamente. Nível 10. Besta fraca do estágio Late Truipat. A roda girou e Chang olhou. Esta seria a última luta em que ele poderia pegar leve. Depois disso, ele precisaria levar a sério. Alguns segundos depois, a roda parou e uma imagem apareceu. Era uma formiga verde com asas subindo pelo céu. Ele também tinha olhos de desenho animado e um sorriso. Xing. O oponente de Chang apareceu e ele olhou. Era apenas uma formiga verde, com cerca de 50 metros de comprimento, não muito grande para uma fera do Truipat Stage. Compreensível. As formigas são fracas sozinhas, mas poderosas em grupo. Engraçado que eu tenho que lutar contra outro. Eu não lutei com uma formiga pelo 10º nível da última vez também, ou foi no 7º? Não tenho certeza. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! Chang imediatamente começou a liberar suas estrelas cadentes e sóis ocultos, mas com certeza, a defesa do oponente era muito poderosa. A aranha de antes tinha uma boa defesa, mas não era ridícula. No entanto, a formiga se concentrava principalmente na defesa e era um nível superior. Claro, a desvantagem era que provavelmente era muito lento, direto e fraco.
Assim que Shang viu que Shouting Star e Densun não funcionavam, ele mudou sua abordagem. Ele avançou em direção a ela. Bang! Naquele momento, uma lança feita de vento disparou contra Shang da boca da formiga, e os olhos de Shang se arregalaram. Rápido! Shang mal conseguiu escapar. Esta besta estava 3 níveis acima dele, e a diferença de velocidade era bem grande. Se Shang não fosse tão bom em desviar de feitiços, ele teria sido atingido agora. Shang rapidamente se preparou para fugir novamente, mas percebeu que a formiga ainda estava preparando seu próximo ataque. Com certeza, suas capacidades ofensivas não eram tão boas. Esta lança de vento era provavelmente o único ataque ofensivo que conhecia. Porém, se alguém imaginasse uma colônia inteira de formigas usando aquele ataque, isso com certeza seria aterrorizante. Os pesticats já são um grande problema nos 5 reinos. Que tipo de ameaça seria uma colmeia cheia dessas formigas? A formiga correu sem pensar em Shang enquanto lançava sua próxima lança. Mesmo as formigas do Truipat Stage não eram muito espertas. Depois de escapar do primeiro ataque, Shang teve mais facilidade para evitar o segundo. A formiga lançou mais 2 ataques, e Shang finalmente chegou perto dela. Bang! Um pilar de fogo saiu do chão abaixo da formiga. Shang precisaria usar inferno para matar a formiga. A formiga aparentemente ignorou um pilar de fogo e se concentrou em Shang com seus ataques enquanto avançava em sua direção. Era como se nem estivesse vivo. Shang lançou um inferno após o outro, mas só causou um pouco de dano nos próximos segundos. No entanto, com a formiga atacando como uma máquina primitiva, não foi realmente um problema para Shang continuar atacando. Foi excepcionalmente fácil acertar o inferno em um alvo que se movia de maneiras óbvias. Infelizmente, ainda demorou muito para Shang. Na verdade, ele precisou bombardear a formiga com o inferno por quase 30 segundos, o que foi uma quantidade insana de tempo para 2 combatentes lutando no Truipat Stage. Eventualmente, a formiga caiu e parou de se mover depois de lançar uma última lança. Shang certificou-se de que a formiga estava morta usando mais alguns infernos. Apenas 2 segundos depois, Shang ouviu o retorno dos aplausos e parou. Ele respirou fundo e fechou o olho direito. Isso foi irritante. Obviamente, meu saber stat não é suficiente quando se trata de adversários com uma defesa tão forte. Bem, hora de trocar de arma. Quando a roda apareceu lentamente novamente, Shang convocou um pedaço considerável de minério e esfaqueou a espada nele. Nível 11, besta média do estágio do caminho verdadeiro atrasado. Quando a roda começou a girar e Suor absorveu um pouco mais, Shang se lembrou de algo. Oh, certo. Não lutei nada pelo nível 10 da última vez. O Rei Gelado me deu 2 pontos e parei depois disso. Deveria estar no 7º nível então. Acho que nem tentei o nível 11 naquela época, já que era basicamente inútil. A espada não era poderosa o suficiente naquela época, e eu não tinha muito minério sobrando. Mas desta vez, as coisas são diferentes. Shang olhou para a roda e a imagem de seu próximo oponente apareceu. Era um ouriço azul usando tênis de corrida e fazendo sinal de positivo. Assim como todas as outras imagens, esta não parecia familiar para Shang. Xing. O oponente de Shang apareceu. Com certeza, era um ouriço azul de mais de 200 metros de comprimento, e Shang podia sentir uma tonelada de Ace Mana circulando dentro de suas agulhas e pés. Um ouriço de gelo. Quero dizer, pingentes de gelo são pontiagudos e um ouriço é pontudo. A essa altura, Suor havia terminado de absorver o minério e voltou ao seu estado de espada colossal. Shang levantou lentamente sua espada gigantesca e a segurou na frente dele. A espada estava no estágio Lat Truipat, e seu peso não era desprezível para Shang. Sua velocidade sofreria um pouco com uma espada tão pesada. O bobo da corte ergueu lentamente o martelo e tocou a campainha. Ding! O corpo de Shang se expandiu um pouco enquanto seus músculos pareciam estar prestes a estourar. Ao mesmo tempo, o ouriço notou seu oponente. Em resposta ao ver sua próxima refeição, ele se levantou sobre as 2 patas traseiras,
fazendo Shang erguer uma sobrancelha. Xing. Então, 10 garras insanamente longas feitas de gelo dispararam do ouriço, quase atingindo o chão. Com aquelas garras, aquela coisa parece mais uma preguiça agora. Mas eu entendo. Não posso atacá-lo pelas costas ou pelos lados devido às agulhas e, se o atacar pela frente, tenho que passar pelas garras de gelo. Definitivamente mais forte do que uma besta fraca. No entanto, ainda não conta como poderoso. Bang! No momento seguinte, a luz explodiu do corpo de Shang, fazendo-o parecer o sol do meio-dia. A luz era brilhante, ofuscante e escondeu completamente o corpo de Shang atrás dela. O ouriço semicerrou os olhos, mas não estava realmente confiando em seus olhos de qualquer maneira. Assim como todos no estágio caminho verdadeiro, ele confiava em seu sentido espiritual e podia sentir Shang. Bang! Então, Shang disparou para frente, deixando um rastro de luz brilhante para trás. Embora Shang estivesse completamente escondido pela luz, o ouriço ainda podia vê-lo com seu sentido espiritual. E então, ele rugiu. CRK. 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 Em um instante, o quilômetro ao redor foi coberto pelo gelo e Shang teve que tomar cuidado para não escorregar acidentalmente. Um pouco de mana azul gelado apareceu nas patas traseiras do ouriço, e também disparou para frente. Quando Shang viu o ouriço deslizar para frente sem realmente usar as pernas, ele ficou bastante impressionado. Foi muito rápido para uma fera tão grande. Shang investiu contra o ouriço, e o ouriço investiu contra ele. Pouco antes de os dois se alcançarem, a luz ao redor de Shang pareceu se mover. A luz ofuscante lentamente se juntou e quase parou de brilhar completamente. Porém, quando o ouriço viu o que acabara de acontecer, ficou confuso. O ouriço agora viu vários Shangs. Bem, não exatamente. Ele viu muitas imagens ilusórias de Shang. Era como se tudo ao redor de Shang tivesse se tornado distorcido, fazendo-o aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Além disso, o ouriço não conseguia ver onde estava o verdadeiro Shang, mesmo com seu sentido espiritual. Esta foi a primeira nova técnica do estado da espada colossal de Shang. Ele chamou isso de distorção. Sword Golf Magic. Capítulo 454. O ouriço não sabia o que atacar. Suas garras chegavam ao chão, mas não eram longas o suficiente para que pudesse varrê-las por toda a área sem abaixar o corpo, o que não gostava de fazer. Abaixar seu corpo resultaria em seu traseiro subindo, dando ao oponente uma abertura. Do jeito que estava agora, o oponente só encontraria agulhas nas costas do ouriço. No final, o ouriço decidiu usar um de seus 2 pares de garras para atacar Shang. Ele atingiu o meio de todos os Shangs. Afinal, atingiria a maioria deles ao atacar ali. CRRRK. As garras cavaram levemente no chão e se moveram para o lado, dispersando muitas das cópias de Shang. No entanto, não atingiu nada sólido. Tinha falhado. Naquele momento, a distorção terminou e o verdadeiro Shang foi revelado. Ele estava bem na frente. Shang saltou e avançou em direção à cabeça do ouriço. Naquele momento, o ouriço balançou seu segundo par de garras direto para Shang. As garras alcançaram Shang e estavam prestes a acertar. Naquele momento, o corpo de Shang se atrofiou um pouco, simbolizando que ele havia usado uma parte considerável de sua energia vital agora. Ele ergueu sua espada colossal. Uau! Pouco antes das garras geladas atingirem Shang, uma explosão brilhante de luz saiu do corpo de Shang. Naquele momento, o ouriço ficou cego. Até mesmo seu sentido espiritual foi cegado de alguma forma. Era como se essa luz brilhante tivesse se livrado da área ao redor. Ao mesmo tempo, o ouriço sentiu suas garras atingirem algo grande e macio. Foi quase como se tivesse acertado uma mão enorme. Bang! Então, suas garras foram jogadas para o lado. A coisa macia que as garras do ouriço haviam acabado de atingir tornou-se dura e emborrachada, e se recuperou com muita força. Era quase como se a mão gigantesca tivesse afastado suas garras. Esta foi outra das novas técnicas de Shang em seu estado da espada colossal.
Ele criou uma luz desorientadora e empurrou um ataque para o lado apenas usando os poderes da luz. No entanto, mesmo com o corpo poderoso de Shang adaptado às suas técnicas, ainda lhe custou muita energia vital. Na verdade, consumiu mais de 50%, o que precisaria ser reposto em 50% da mana de Shang. Mas valeu a pena. O ataque foi poderoso o suficiente para lançar um ataque tão poderoso para o lado, o que não foi uma tarefa fácil. Shang chamou isso de brilho. O ouriço perdeu o equilíbrio e sua mente ficou desorientada. Para uma besta, tal estado era muito difícil de se recuperar em menos de um segundo. Desencadear este ataque tinha apenas propósitos defensivos e preparatórios, e custou muitos recursos de Shang. No entanto, ele estava disposto a fazer o sacrifício. Afinal, esse ataque não foi feito para ser usado sozinho. Foi usado para preparar o próximo ataque de Shang. Shang chegou à cabeça do ouriço, sua espada colossal ainda erguida acima dele. Quem? Naquele momento, a luz brilhante nos arredores criada por Brilhance foi sugada para a espada, e o mundo voltou ao normal. O ouriço ainda estava um pouco desorientado, mas logo se recuperaria. Naquele momento, os braços de Shang incharam. Sua espada ficou várias vezes mais pesada. Quando Shang teorizou sobre a conexão de seus 4 elementos com o conceito de entropia, ele percebeu que a luz simbolizava um aumento na energia enquanto a escuridão representava uma diminuição. E depois de anos experimentando, Shang finalmente conseguiu fazer uso desse conceito. Ele agora poderia usar sua lente Affinity para aumentar ainda mais o peso de sua espada, mesmo que apenas por um momento. O aumento substancial de peso também foi a razão pela qual Shang sempre cortou para cima enquanto usava Brilhance. Ele tinha que ter sua espada colossal acima dele se quisesse fazer pleno uso de seu novo peso e poder. Quando Shang avançou, algo mais aconteceu também. Uau! Fogo negro explodiu da espada. A espada colossal tinha mais peso, mesmo em sua forma básica, e com o peso adicional da luz, tornou-se ainda mais ridícula. A entropia da espada também liberou poder com base na massa de matéria e energia que estava queimando. Por fim, a diferença de massa entre o estado da espada colossal da espada e o estado da grande espada era de longe a maior. Sim, o estado da espada colossal de Shang estava totalmente focado na defesa. Ele escondeu seu corpo. Ele bloqueou os ataques. Desorientou seus oponentes. No entanto, Shang criou todo o seu estado da espada colossal neste exato momento. O objetivo do estado da espada colossal era aproximar-se do oponente e abri-lo para um ataque devastador. E este foi o ataque mais devastador de Shang. Sim, este ataque foi o ataque mais forte que Shang poderia lançar em todos os seus estados. O poder absoluto de tudo era simplesmente ridículo. A espada colossal de Shang atingiu. E atingiu a cabeça do ouriço. Boom! A cabeça do ouriço explodiu. Sua carne, ossos e cérebro estavam espalhados pela área a centenas de metros atrás dele. Foi como se uma bala de canhão tivesse atingido a cabeça de um humano. O ataque mais poderoso de Shang. Se este não conseguisse causar nenhum dano sério a um oponente enquanto ele não fugisse, Shang poderia desistir. Se esse ataque não conseguisse romper a defesa do adversário, nada mais conseguiria. Shang e o cadáver caíram no chão. Obviamente, o ouriço estava morto. Este era o estado da espada colossal de Shang. Ele começaria com Distortion para chegar perto. Ao se aproximar, Shang tinha duas outras técnicas que também poderia usar, mas elas não eram relevantes contra o ouriço, já que não havia lançado nenhum ataque à distância. Então, Shang brilharia como o sol em uma brilhante explosão de luz. E tudo culminaria no último ataque. A luz que representa o sol que dá vida desapareceria, dando lugar ao ataque gelado do estado da grande espada. O dia quente e brilhante desapareceria e a noite fria e mortal chegaria. Após o último raio de luz brilhante, o crepúsculo chegaria. E crepúsculo foi o nome que Shang deu a ele. Sword Golf Magic. Capítulo 455. Shang pousou ao lado do cadáver e rapidamente colocou a mão nele antes que desaparecesse. O cadáver mal encolheu,
Mas Shang conseguiu reabastecer todo o seu mana e energia vital além do máximo normal. Então, os aplausos voltaram e o cadáver começou a desaparecer. Shang rapidamente pegou mais minério e esfaqueou a espada nele, devolvendo-o ao seu estado de espada colossal. O estado da espada colossal era simplesmente o melhor estado quando se tratava de matar feras e se aproximar dos oponentes. Foi um começo perfeito para qualquer tipo de luta. Nível 12. Poderosa fera do estágio final do caminho verdadeiro. Shang respirou fundo quando a roda voltou. A próxima luta não vai ser fácil. Não importa o que eu lute, duvido que seja capaz de acabar com isso apenas me aproximando e usando o Dusk. Isso pode funcionar contra bestas normais, mas as poderosas têm instintos aterrorizantes e armas escondidas. Além disso, a diferença de velocidade só vai aumentar, e talvez eu precise usar mais potência com o brilhance para realmente criar uma abertura. Shang olhou para o volante. Provavelmente terei que usar mais de um estado durante esta luta. Felizmente, meu grande estado de espada é o melhor contra ataques feras. Ao todo, cada estado que Shang havia criado era bom para alguma coisa. O Colossal Sword Stat foi ótimo para iniciar a luta contra qualquer tipo de oponente. O estado da grande espada era ótimo para matar feras. O Sabre Stat era um bom polivalente, útil para basicamente tudo. O estado da espada longa era ótimo para matar magos. A melhor parte foi que Shang poderia fazer a transição para qualquer tipo de estado de seu estado de espada colossal. Se necessário, ele poderia queimar mais para chegar imediatamente ao estado da espada longa, por exemplo. O estado da espada colossal sempre seria seu inicial, mas depois disso, ele poderia escolher qual estado queria usar. A única desvantagem era que Shang não poderia voltar para os estados superiores durante a luta, mas isso não era realmente um problema. O Great Sword Stat não era muito útil para oponentes rápidos e flexíveis de qualquer maneira. É melhor usar mais da massa de Sword para fortalecer o ataque e ir imediatamente para o estado Sabre. Adversários ágeis não teriam facilidade em escapar da barragem de Shooting Stars e Densuns. Mas se o oponente não fosse tão rápido, Shang poderia entrar diretamente no estado da grande espada e desencadear ataques devastadores. Sword terminou de absorver o minério apenas quando a roda parou e Shang olhou. A imagem de seu oponente cresceu e ele finalmente viu que tipo de oponente ele enfrentaria. Era um raio de desenho animado com um sorriso diabólico. Shang levantou uma sobrancelha. Ele não tinha certeza do que essa imagem representava. Xing. Então, o oponente de Shang apareceu, mas desta vez não apareceu a 1 quilômetro de distância de Shang. Não, desta vez, o deus aparentemente tinha outra coisa em mente. O oponente apareceu no céu, a cerca de 3 quilômetros de Shang. Era uma serpente. Tinha escamas brancas, 4 pés pequenos com garras afiadas e uma cabeça imponente. As escamas em sua cabeça eram afiadas, irregulares e faziam a serpente parecer uma víbora. E a besta era absolutamente enorme. Shang imaginou que provavelmente tinha mais de 500 metros de comprimento e quase 30 metros de largura. Parecia uma cobra que poderia engolir o mundo. Agora, estava apenas pairando no ar com os olhos fechados, enrolados em uma bola. Com certeza, isso não vai ser fácil. As serpentes sempre foram problemáticas por duas razões. Em primeiro lugar, muitos deles podiam voar inerentemente, tornando muito difícil para qualquer um alcançá-los. O segundo problema era que eles eram essencialmente os magos do mundo das bestas. Eles podiam lançar feitiços aterrorizantes enquanto ainda tinham corpos muito poderosos. No entanto, mesmo uma serpente poderosa era mais fraca que um mago médio de seu nível. Havia duas razões para isso. Primeiro, embora as serpentes tivessem feitiços aterrorizantes, seus feitiços não eram tão variados quanto os feitiços dos magos. Eles também não tiveram acesso a um focus. Em segundo lugar, e mais importante de tudo, as serpentes não tinham acesso a feitiços de elemento neutro. Isso significava nenhum Mana Shield nenhum Mana Step. Devido a essas duas razões, até mesmo um mago mediano poderia matar uma serpente poderosa em seu nível.
A luta não seria totalmente fácil, mas também não representaria um perigo real para o mago. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! Shang se preparou e a serpente abriu os olhos. Bang! Shang disparou para frente enquanto ativava a Distortion. Ele também estava usando Fire e Ice Blasts para voar para cima. Com seu novo corpo, Shang poderia ficar no ar por muito tempo com seus blasts. Ele não podia ficar ali indefinidamente, mas podia ficar o tempo suficiente para não ser uma grande preocupação durante uma luta. Quando a serpente viu Shang, ela estendeu seu corpo e soltou um silvo de abalar o mundo. O ar ao redor de Shang parecia vibrar com o poder absoluto do silvo. Bang! Bang! Vários relâmpagos apareceram no ar e dispararam para um lugar atrás da serpente. Foram centenas. O ar ao redor da serpente ficou cheio de eletricidade e fricção quando uma enorme bola de relâmpago se formou atrás dela. Shang podia sentir que o Lightning Mana dentro da serpente havia caído drasticamente. Provavelmente desperdiçou mais de 70% de suas reservas para esse movimento. Shang decidiu desacelerar sua abordagem. Afinal, se a serpente decidisse jogar essa enorme bola nele, ele morreria. Isso era simplesmente poder demais. No entanto, em vez de lançar imediatamente um ataque, a serpente começou a se enrolar na bola. Naquele momento, Shang olhou para uma gigantesca serpente que calmamente circulava uma enorme bola de raios como se fosse seu ovo. Relâmpagos aleatórios dispararam da bola. Eventualmente, a serpente enfrentou Shang novamente. Então, um breve flash de relâmpago apareceu em seus olhos. E Shang imediatamente teve que se esquivar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.